Boa tarde, primeiro ano. Mais um dia começando, mais uma tarde de atividades. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Para não ser diferente, vamos começar com o nosso texto de fruição, tá bom? Então vamos lá. O texto de hoje é A Princesinha Medrosa. Era uma vez uma princesinha que tinha muito medo do escuro. Então, ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas, dia e noite. E depois que fizessem o mesmo com todas as luzes da cidade, e ainda que o período sol brilhasse o tempo todo em seu reino. Mas havia outra coisa que também a afligia. Tinha medo de ficar sozinha. Então, ordenou a todos que viessem dormir dentro dos muros do palácio. Mesmo assim, não conseguiu passar muito tempo sossegada. Tinha medo da pobreza. Então ordenou que todos trabalhassem mais e mais para que nunca faltasse nada no reino. Mas apesar de todas as ordens, não parava de pensar. E se as luzes se apagarem? E se as pessoas forem embora? E se algum dia eu precisar de algo mais caro que toda a riqueza que tenho? Seu medo de as luzes apagarem foi se tornando maior do que o medo do escuro, mas ela nem lembrava mais o que era. E o medo de as pessoas irem embora se tornou maior do que o medo da solidão, que ela nem sabia mais o que era. E o medo de perder todo aquele tesouro tirava suas noites de sono, embora ela dormisse rodeada das maiores riquezas do reino. Aconteceu que um dia, num dos seus passeios matinais, pode ser que fosse noturno, pois com o sol brilhando o tempo todo, ninguém mais sabia o que era manhã, tarde ou noite. Ela se perdeu da comitiva e, desesperada, embrenhou-se na mata até encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Ao chegar a uma pequena nascente, deu com um garoto que descansava de um dia de trabalho. "O que você faz aqui?" ela perguntou. "Conto estrelas", respondeu o garoto. A princesa estranhou e olhou para o céu. "Mas como você pode ver as estrelas se está claro?" "Ah, eu fecho os olhos e escuto elas brincando no burburinho da fonte. Escute." A princesinha deitou-se ao lado dele e pôde ouvir a alegre cantoria das estrelinhas. O cantar era tão envolvente, dormindo. Quando acordou, viu que seu amigo havia partido. Sentiu medo de estar sozinha, mas concentrou-se na tarefa de voltar e, seguindo o leito do rio, chegou sem problemas até o palácio, onde todos estavam à sua espera, ansiosos. Encarregou, então, os arquitetos do reino de construir uma linda fonte para poder dormir sempre ao som das estrelas e segura em seu palácio. Mas o que houve foi que, com todos os barulhos dentro das paredes do palácio, não dava mais para distinguir o que era o simples ruído das águas do que era a cantoria das estrelas. Então, decepcionada, depois de alguns dias, resolveu procurar o garoto novamente e convidou para saber o segredo de sua fonte. Ela encontrou o menino no mesmo lugar e, assim que chegou, foi novamente deitar-se ao seu lado. E ela dormiu um sono tão profundo que não só pôde ouvir as estrelas, como também brincou com elas, dançou com elas e até aprendeu a cantar suas músicas. Dessa vez, ao acordar, não sentiu aquele frio na barriga, apenas se levantou disposta e tomou um rumo de casa. Hoje, enquanto os sábios do reino passam dias e dias examinando a fonte de pedras preciosas, esperando ouvir as estrelas de que a princesinha tanto fala, ela caminha todo final de dia para dentro da mata. Não tem mais medo do escuro, pois é nele que brinca com suas amigas estrelas. Mesmo recolhida em seu quarto, não tem mais medo de ficar sozinha. As árvores, as pedras, o céu, a terra e as galáxias estão com ela. E o dinheiro? Bem, ela deixou que seus ministros tomassem conta dele e o dividissem com os mais necessitados. Só tem um medo de vez em quando. É do fundo do rio. Mas isso todo mundo tem.
Basta que seu amigo lhe estenda a mão e ela entra contente para brincar na água. Depois de se divertirem bastante, ela volta ao palácio para dormir e, quando o sono chegar, e acordar no dia seguinte junto com o sol, que agora voltou a ter descanso nas noites. Quem contou essa história foi Odilon Moraes, no livro A Princesinha Medrosa. Foi feito em São Paulo pela Companhia das Letrinhas em 2002. Esse foi o nosso texto de fruição de hoje. Espero que tenham gostado. O nosso dever de casa de ontem foi a atividade da tirinha, onde vocês tinham que escrever um texto, né? Falando da tirinha da história da Magali. Vocês lembram? E aí vocês tinham que criar um texto, uma pequena historinha para essas 3 imagens. A tia Bruna até sugeriu, deu uma dica ontem. Como é pessoal, não tem como a gente corrigir. Então eu fico esperando a resposta de vocês para que eu possa corrigir e depois dar o feedback e mandar para vocês o que eu vi. E era para criar as outras 2 tiras com os elementos sugeridos pelo livro, que era a sua fruta preferida e a sua brincadeira preferida. Tá bom? Vou aguardar a resposta de vocês. Por enquanto, a tia Bruna ainda não recebeu, tá bom? Assim que chegar, eu comento aqui. Então, vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje, quinta-feira, diferente, mas nem tanto. Página 158, 158 do Caderno Ângulo. Lá no rabinho do leão, tá escrito diferente, mas nem tanto. O nosso corpo humano apresenta diferentes características físicas, como a cor dos olhos, da pele, do cabelo e o formato do nariz e dos olhos. São essas características que nos diferenciam. Aí aqui, ó, a gente tem várias crianças num jardim. Estão vendo? Todas elas uma diferente das outras. A gente tem aqui primeiro uma menininha. Ela parece ser chinesinha, japonesa, né? Porque ela tem os olhos puxadinhos. Ela é moreninha. Ela tem cabelo preto, lisinho. Ela usa óculos. Aqui do lado eu tenho um outro menininho que também parece ser oriental porque tem os olhinhos puxados. O cabelo dele é curto, é preto, ele é branquinho. Depois eu tenho uma menina de pele negra, cabelo negro também. Ela tá pulando, brincando. O cabelo dela é encaracolado, cacheado. Do lado eu tenho um menino que está com os braços para cima. Ele é branquinho, o cabelo dele é um pouco mais claro, castanho. Não é liso nem encaracolado, é meio ondulado. Ele está usando uma bota ortopédica. Ele deve ter aprontado alguma coisa e machucou a perna, né? Por isso ele está com aquela botinha. Ao lado dele eu tenho uma menina ruivinha, dos olhos verdes. Ela está sentada numa cadeira de rodas. Provavelmente ela tem uma necessidade especial onde ela não mexe as perninhas. Então, para ela se locomover, ela tem que usar a cadeira de rodas. Como isso pode ter acontecido? 2 formas. Ou ela nasceu assim, com alguma deformidade, né, nas perninhas, e aí ela precisa da cadeira de roda, ou ela pode ter sofrido um acidente, alguma coisa do tipo, e hoje não anda mais e precisa usar a cadeira de rodas, certo? Do lado dela eu tenho outro menino, também tem a pele negra, o cabelo encaracolado, os olhos dele são negros também, né? Ele está brincando, pulando, ele usa óculos, tanto ele como a menininha lá da imagem que a gente viu primeiro, usam óculos igual a tia Bruna. A gente usa óculos para poder enxergar melhor. A gente pode ter alguma coisa na vista e para enxergar melhor, a gente precisa usar óculos, né? Eu e as crianças aqui do livro e mais um montão de gente, né? E por fim, a gente tem uma outra menininha ruivinha, os olhos dela são azuis, ela é branquinha, tem o cabelo encaracolado e está brincando. E vocês percebem que estão todos juntos, brincando igual, da mesma maneira, sendo que uns têm umas necessidades e outros conseguem brincar
em pé de forma completa, certo? Essa diversidade torna o mundo muito mais interessante, não é mesmo? É aquela velha história que a tia Bruna fala: imagina se fosse todo mundo igual. Não ia ser legal, né? Ia ser chato, ia ser sem graça, certo? Assim a gente consegue aprender a respeitar as diferenças, né? Então vamos trocar ideias. Que semelhanças podemos observar nas crianças da ilustração? Cite três. E aí, a gente observa aqui, a gente pode ver semelhanças. O que são semelhanças? São coisas iguais, coisas parecidas, né? O que a gente consegue ver aí? Todas parecem ter a mesma idade, elas estão brincando, todas elas estão sorrindo, com uma carinha feliz, né? São semelhanças. E quais são as diferenças que nós podemos observar? Cite quatro. Aí as diferenças são muitas, né? A gente tem a diferença de cor de pele, da cor do cabelo, dos olhos, do formato do cabelo também, da posição que cada uma tá. A gente tem crianças que estão em pé, andando. A gente tem outra lá, a menininha sentada na cadeira de rodas. A gente tem crianças que usam óculos, outras não. A gente tem um menininho que machucou a perna, que está com a bota. Várias diferenças, né? Em sua opinião, como seria o mundo se todas as pessoas fossem iguais? Já falamos sobre isso, né? Na minha opinião, tia Bruna, para mim seria muito chato sem graça. Se todo mundo tivesse a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cabelo, para mim não ia ter graça nenhuma. O legal é ser diferente, né? Virando aqui o livro, a gente tem as atividades. E nas atividades estão falando assim: algumas pessoas apresentam dificuldade para se movimentar, para enxergar, ouvir ou falar. Por isso, existem equipamentos para ajudá-las a executar suas tarefas, como cadeira de rodas, muletas ou bengalas, próteses, óculos e aparelhos auditivos. Vamos observar a ilustração. Então, a gente tem aqui uma quadra na escola, né? As crianças estão jogando o quê com aquela bola laranja ali? Basquete, né? O jogo de basquete, a gente tem times, 2 times, e eles ficam com a bola na mão e o objetivo é fazer a cesta. Cada cesta pode valer 2 ou 3 pontos, tá? E aí, quem faz mais pontos no determinado tempo da partida, ganha, certo? Mas o mais importante aqui é a gente brincar e se divertir. E a gente pode reparar aqui que a gente tem algumas crianças diferentes, né? Elas estão brincando, todas estão uniformizadas, mas se a gente parar para observar, a gente tem um menino que está com a bola. Como a menininha da página anterior, ele tem um probleminha na perna que ele não pode andar, então ele brinca na cadeira de rodas, certo? Por isso a escola tem que ser adaptada. Quem anda de cadeira de rodas tem que ter a rampa para poder subir, para facilitar a locomoção, né? Essa pessoa poder ir e vir sem depender de alguém. Aí depois a gente pode reparar aqui que essa menininha aqui que tá com arquinho verde, ela com um aparelho auditivo, certo? Pessoas que usam aparelho auditivo ou são surdas totalmente e precisam do aparelho para poder ouvir, ou tem algum tipo de probleminha na audição, não consegue ouvir direito e aí precisa do aparelhinho para poder ouvir melhor, tá? Provavelmente essa menina aqui, ela tá jogando, então ela deve ouvir um pouquinho, o aparelho é só para ajudar a ouvir, né? O deficiente auditivo, ele precisa desse aparelhinho. E na maioria das vezes, a pessoa que é surda também é muda, não fala. E aí, para se comunicar, existe a linguagem de Libras, que é a língua
Como é que é Libras? Língua Brasileira de Sinais. É o que significa Libras. É a comunicação através dos gestos. A gente tem o abecedário, que a gente pode fazer com a mão, o A, o B, o C, o D, o E, o F. Tem várias formas da gente se comunicar através dos gestos. Além do alfabeto, onde a gente pode fazer as palavras, o surdo-mudo, ele também, através de gestos, eles conseguem se comunicar. É muito legal, tá? E temos também o deficiente visual. Aquela menininha ali está usando óculos, estão vendo? É uma deficiência visual, ela do óculos para enxergar melhor, e tem o deficiente visual que não enxerga nada, que não enxerga absolutamente nada. E aí ele precisa de uma muleta, de uma bengala, para ele poder se locomover, tá? Tem até uma bengala específica para os deficientes visuais, que a gente também pode chamar de cego, tá bom? E para terminar aqui, nós temos também um menininho com uma perna mecânica. Ele pode ter nascido sem uma perninha ou ele pode ter sofrido um acidente, acontecido alguma coisa com ele e ele perdeu um pedacinho da perna e aí ele usa uma prótese, que é uma perna mecânica, se locomover, certo? São os deficientes físicos. Quem usa cadeira de roda, quem usa perna mecânica é deficiente físico. Quem não enxerga direito ou é cego, deficiente visual. E quem não escuta nada ou só um pouquinho e precisa usar o aparelho auditivo é o deficiente auditivo, tá bom? Então agora vamos lá para o número 1. Qual é o nome dos equipamentos retratados que permitem a locomoção de duas das pessoas? Então, quais são? O nome dos objetos, dos equipamentos: a cadeira de rodas e a prótese, que é uma perna mecânica, tá? Então, vocês podem escrever aqui cadeira de rodas, no número 1, e prótese, ou cadeira de rodas e perna mecânica. Aí fica a critério de cada um, tá bom? No número 2, é só para a gente conversar. Converse com os colegas e proponha outras brincadeiras em que as crianças podem se divertir juntas. Que outras brincadeiras essas crianças podem fazer juntas? Pensa aí, depois fala aí com o papai, com a mamãe, conversem. Eu acho que essas crianças podem fazer qualquer brincadeira. Pique, podem brincar de roda, né? Mesmo a criança com a cadeira de rodas, dá para ela brincar também, certo? Número 3, você conhece alguém que utilize objetos ou equipamentos para desenvolver as tarefas diárias? E aí, pessoal? Conhece ou não conhece? Vocês também podem conversar com o papai, com a mamãe, com o seu responsável. Conversem. Se vocês conhecem alguém, que tipo de equipamento ele usa, que tipo de equipamento ele precisa, né? Pode ser um familiar, pode ser alguém na rua, pode ser a pessoa do mercado que você vai, tá? Pode ser alguém da igreja, pode ser no shopping, eu já vi, na própria escola, né? Conversem aí entre a família, tá bom? Vou virar a página aqui, vou para 160, 160, e vocês vão observar agora aqui mais 2 personagens criados pelo Maurício de Souza, o mesmo criador da Magali, da tirinha que a gente fez na aula de ontem. A gente tem também o Luca, que é um menininho deficiente físico, ele usa uma cadeira de rodas, e nós temos aqui a Dorinha, que a gente pode perceber que ela é deficiente visual, né? E pelo visto, a Dorinha, ela não enxerga nada.
Geralmente, quando a pessoa é deficiente visual total, não enxerga nada, os olhos são um pouquinho diferentes dos nossos. Então, a gente acaba usando um óculos escuro e precisa da bengala, que é o equipamento que ela usa para poder ir sentindo os obstáculos que estão no caminho dela. Se ela bate com essa bengala no chão e vê que não tem nada, ela segue em frente. Se tiver algum obstáculo, ajuda ela a desviar o seu caminho, tá? O Luca cadeirante, a Dorinha deficiente visual. Qual é o nome do equipamento que o personagem Luca está usando para se locomover, ou seja, para se movimentar? Escreva o nome registrando uma letra em cada quadrinho. Qual é, gente, o objeto que ele está usando? Muito bem, cadeira de rodas, isso mesmo. Então, ali embaixo a gente vai escrever uma letrinha de cada vez, tá? Uma em cada quadradinho. Aonde está amarelo, a gente não escreve. O amarelo ali significa o espaço entre as palavras. Quando eu falo cadeira de rodas, eu tenho 3 palavrinhas, tá? Então, vamos lá. Cadeira, como é que eu faço K? K, igual da casa. C com A. Então, eu vou botar lá, C com A. E para fazer o DEI, ó, faço 3 sons. DEI, DE, D, E, I, DEI. Esse E tem o som fechado, mas a gente tem que colocar ele. Se eu botar só o D e o I, fica DI. Então, DEI, o E tem que vir junto e logo após o I. E para fazer o Rá, Rá é uma letrinha que a gente tem 2 sons. O R forte do rato e o R fraco da cadeira. Então, é R e o A. Escrevi cadeira, certo? E para fazer o D, é a consoante D mais a vogal E, que faz o som do E fechado, E. Então, cadeira D, D com E. Rodas. Como eu faço Ró, R forte O. Das, das. D-A-S, das. Vou colocar aqui, D-A-S. Rodas, tá? Então, ficou cadeira de rodas, certo? Na letra B, que tipo de deficiência tem a personagem Dorinha? Deficiência física, ela não consegue andar, não consegue se locomover. Deficiência auditiva, ela não consegue escutar. Deficiência visual, ela não enxerga? Sim. Então, qual é a deficiência da Dorinha? Visual. Então, eu vou escrever lá. Que tipo de deficiência tem a Dorinha? Visual. Vi. S, como R também tem 2 sons, pode ser o S forte do sapo ou o S fraco, que tem o som do Z, igual casa. S-U-A-L, visual. Por mais que a gente fale visual, parece que é U, mas é L. Visual. Tá bom? É a deficiência da Dorinha. E embaixo nós temos o vamos brincar. Qualquer criança pode brincar com deficiência visual, com deficiência física. Se a pessoa consegue ouvir um pouquinho, tem só um pouquinho de deficiência auditiva, pode também brincar. Batata quente, tá? Siga as orientações do professor e brinque com os colegas. Vocês já sabem como fazem essa brincadeira. É muito fácil. A tia Bruna vai explicar aqui como faz
E eu vou botar um videozinho na plataforma para vocês assistirem também, que é muito mais divertido do que a tia Bruna falando aqui sozinha. Vocês vão precisar de um objeto, pode ser uma bola, pode ser uma batata, já que o nome da brincadeira é batata quente. Se vocês tiverem uma batata em casa, vocês peguem. Pode ser qualquer objeto. Eu, por exemplo, vou pegar aqui o meu estojo de bichinhos. E a batata quente, a tia Bruna ensinou para vocês, e sempre para todas as turmas dela, uma musiquinha da batata quente, que é assim, ó. Batata quente, 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 tá muito quente, quente, quente. Tome cuidado, dado, dado, pra não se queimar. Queimou! Enquanto a gente canta essa musiquinha, a gente está em uma roda, né? A gente faz um grande círculo. E a batata, enquanto a música está acontecendo, a batata vai passando de mão em mão. E quando a gente acaba a musiquinha, queimou! Quem tiver com a batata na mão, sai da brincadeira. O último que sobrar, ganha. Vocês vão assistir no vídeo que eu vou colocar uma forma diferente de brincar. Então, o que vocês podem fazer aí em casa? Junta a família toda na sala, espalha o sofá para um lado, bota a mesa para o outro, faz uma grande roda e brinca de batata quente. Ah, tia Bruna, mas eu só moro eu e a minha mãe. Não tem problema. Vocês podem brincar mesmo assim, tá? É só adaptar a brincadeira para a realidade de cada um. Fechou? Para terminar, vou botar agora o Em Casa. Em Casa 22, página 161. Com a ajuda de uma pessoa de sua família, leia, atira e responda. Então vamos lá. Mais uma vez a Magali, lá no primeiro quadrinho. Uau, quantas imagens legais nessa internet. No segundo, pudim de leite, sorvete, frutas, mas tudo virtual, tudo na tela do computador, que sem graça. O que ela fez? Foi até a geladeira, abriu, começou a comer tudo que tinha pela frente e falou: aqui não é. Ela pegou todas as comidinhas da geladeira e começou a comer. Melhor ao vivo do que virtual, né? Aí a gente tem que responder as questões. Letra A, qual é o nome da personagem que aparece na tira? Molezinha, já até falei aqui. E letra B, no segundo quadrinho da tira aparecem nomes de alimentos. Contorne esses nomes no quadro abaixo. Aí eu tenho o quadro aqui, ó. Eu tenho bolacha, pudim de leite, carne, pipoca, sorvete, suco, verdura e frutas. Vocês vão circular somente os que aparecem no segundo quadrinho, tá bom? Amanhã eu trago a resposta. E por fim, na letra C, no terceiro quadrinho, aparecem 2 alimentos. Complete o nome deles abaixo. Eu tenho uma maçã, onde aqui embaixo eu só tenho san, eu tenho que colocar o ma, pensa aí qual é a sílaba. E eu tenho uma cenoura, já tenho o noura, falta colocar o C, tá? Pensa aí direitinho e faz. Vou dar uma dica, cenoura faz o som do S, mas não se escreve com S. A gente tem uma outra consoante que faz esse som do S também. Tinha dado a dica em outras aulas que quando a gente junta a vogal A, O, U faz K, K, Q, e quando junta com E com I faz C e Si. Que letrinha é essa? Amanhã a gente descobre junto, tá bom? Eu volto com gabarito sexta-feira e dou para vocês, tá? Vou dar uma pausa aqui, nossa aula ainda não acabou. Como eu tinha falado anteriormente no outro dia, hoje, quinta-feira, a gente tem 2 tempos de aula, então eu vou voltar com uma atividade de festa junina, tá? Como a gente está em casa, não tem como a gente fazer aquele arraiá animado das festas juninas que a gente sempre faz lá no Braga Carneiro. O que a tia Bruna fez? Eu vou adaptar um pouquinho uma atividade, vou trazer um pouquinho da festa junina para nossa casa, tá? A gente vai fazer um varal numérico junino. E aí vocês podem enfeitar o quarto de vocês, a sala de vocês e dançar quadrilha em casa, tá bom? É só um pouquinho do que a gente pode fazer dentro de casa. E como a gente já não trabalha com números tem um tempinho, a tia Bruna resolveu trazer o varal numérico para vocês.
tá bom? E quem vai confeccionar, ó, são vocês. No próximo vídeo eu ensino como faz. Beijo, até daqui a pouco.